Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou Mayumi Takushi e hoje eu trouxe mais um projeto para vocês. É um pano de prato, um pano de copa. É esse aqui. Então, nós temos vários elementos. Tem uma espiga de milho, um bule. E esse bule está todo trabalhado na ferrugem. Ele foi totalmente feito com stencils, tá, gente? Então, eu vou ensinar passo a passo para vocês. Antes de iniciar o vídeo, não esquece de se inscrever no canal, dar uma curtida. Se quiser fazer um comentário, pode fazer um comentário com sugestões de projetos. Ative o sininho para receber as notificações também. E agora vamos para a lista de materiais e em seguida o passo a passo. Lista de materiais: tecido branco, esse aqui de algodão, pano de copa, é da Estilotex. Ela tá colada numa placa de MDF, preparada com cola permanente. Stencils: espiga de milho, 31,59. Estamparia ladrilho 2583, bule 1763. Agora vamos para as tintas: azul inverno, cerâmica, marrom, verde musgo, preto, amarelo ouro, cinza chumbo, branco, clareador ou diluente para tinta de tecido. Pincéis: Pituá, 3 medidas, 0, 4 e o 6. Um chato lixado, espátula só para tirar a tinta do tubo, extrator de grampos, papel para tirar excesso de tinta, pano para secar o pincel, paleta, pode ser pratinho de isopor, pratinho de cerâmica, o que você achar melhor, e fita crepe. Vamos começar com o stencil de milho. Ele tem duas camadas. Eu vou começar com essa daqui. Vou utilizar uma fita crepe. Você vai colar esse pedaço de fita crepe bem abaixo do registro. Vou posicionar ele mais ou menos aqui. Coloco uma fita crepe para segurar o stencil. Bom, então, nessa primeira camada, eu vou aplicar amarelo. Vai ser amarelo nessa região, e depois eu vou trabalhar com verde na palha do milho. Então, primeiro com amarelo, o pincel é o Pituá, número 4. É muito importante, antes de iniciar o trabalho, você hidratar o pincel. Então, você molha, torce para tirar o excesso de água e seca com bastante vontade. O pincel vai ficar hidratado. Toda vez que pegar a tinta, você vai tirar um pouco do excesso. Nesse caso, como é no tecido, você pode tirar aqui mesmo na placa, na paleta. Então, vamos ao preenchimento. Aproveita também e marca o registro. Você pode usar, depois quando eu pegar o cerâmica, eu vou marcar. Então, primeiro aqui, amarelo. Agora eu vou utilizar o verde. Vou misturar verde com um pouco de amarelo e vou aplicar nessa região. Vou lavar o pincel. Torce e seca. Vou continuar com o amarelo, mas eu vou misturar com um pouquinho de cerâmica. Tiro o excesso e eu vou aplicar no milho. Então, aqui eu vou vou tonalizar esse espaço, utilizando a mistura do amarelo com a cor cerâmica. Ele não precisa ter a mesma intensidade em toda essa área, mas é necessário você tonalizar, sombrear.
Agora, você vai marcar os 2 registros com essa cor cerâmica. Agora, vamos colocar nessa outra camada. Sempre que você se deparar com extenso de camadas, você inicia pela camada que tem maior área de preenchimento. E depois você vai para o detalhe. Então, aqui é só encaixar registro com registro. Eu vou também utilizar um pedacinho de fita crepe aqui. Agora é só completar o desenho. Então, eu vou continuar com o verde aqui na palha, e depois eu vou clarear o milho. O mesmo pincelzinho, eu vou pegar o verde, pegar um pouquinho de amarelo e um pouquinho de branco. Vou misturar branco com amarelo e vou aplicar nessa área. A quantidade de branco que eu coloquei não foi o suficiente para dar o volume, então eu vou acrescentar um pouco mais de branco. Assim ficou melhor. Bom, então, aqui nesse espaço, eu vou trabalhar com a mesma cor que eu usei nas folhas, né? Verde com um pouquinho de branco, um pouquinho de amarelo. E aqui, para dar mais volume, eu vou acentuar a sombra utilizando o amarelo com um pouco de cerâmica. Então, vamos começar aqui por fora. Verde. Eu não vou colocar muito branco, porque eu quero sombra. Eu vou acrescentar um pouquinho de marrom nessa mistura. Nessa região é um verde um pouco mais escuro. Eu coloco um pouco mais de intensidade. E aí você sempre vai carregar o pincel empurrando a tinta dessa forma. Assim você consegue trabalhar com linhas, uma pincelada mais definida.
Agora eu vou usar o amarelo com um pouquinho de cerâmica para conseguir mais volume. Agora eu vou utilizar um verde um pouco mais escuro em algumas áreas. Então, o verde e um pouquinho de marrom. Aqui embaixo das folhas, eu vou fazer uma sombra bem de leve, só para a espiga não ficar flutuando. Eu vou usar um pouco do clareador e um pouquinho de marrom. Vou acrescentar um pouco desse azul inverno. Tiro o excesso. Agora eu vou usar somente o marrom para marcar o máximo de escuro na sombra. Agora, com o stencil posicionado novamente na segunda camada, eu vou retornar e iluminar a espiga. Então, amarelo. Eu vou acrescentar um pouco de branco. Não vou colocar muito branco para ele não ficar pálido. Vou clarear um pouco mais a palha aqui bem próximo do milho, da espiga. Pode ajustar a luz também, se quiser.
Vou retornar para essa camada. E vou ajustar a luz também dessa região. Só um pouquinho de branco nas folhas, mas não pode clarear todas. Pronto. Agora eu vou trabalhar com stencil de bule. Esse bule vai ficar no último plano, vai ficar atrás do milho. Então, eu vou posicionar ele mais ou menos aqui. Isso. Pode utilizar uma fita crepe para segurar o stencil. Vamos utilizar um pincel número 4. Eu vou lavar ele primeiro. Torce. E seca. Vamos usar azul inverno, um pouco de branco. Eu vou aplicar nesse bule. Não precisa preencher, vamos trabalhar um bule mais envelhecido. Cuidado para não passar por cima das folhas. O bule está atrás. Aqui nessa região eu tô utilizando mais o branco. Pode usar esse pincel, ele é mais rápido. Agora vamos trabalhar com um pouco de marrom para fazer sombras. Vou pegar um pouquinho de branco e um toque de amarelo. Um pouco mais de branco. Vou fazer uma luz passando nessa região. Parte externa aqui da alça. Um pouquinho aqui dentro do bico. Eu vou fazer uma claridade também aqui nessa lateral. Agora vamos trabalhar alguns tons mais escuros. Eu vou trabalhar com amarelo e um pouquinho de cerâmica para fazer alguns pontos de ferrugem. E esse tom também vai servir para conversar com o milho. Então, eu faço algumas manchinhas. Irregular e aleatório. Vai ficar assim. Agora, eu vou jogar uma cor mais escura. Então, cerâmica e um pouco de marrom. Essa cor, ela vai ficar dentro dessa ferrugem que eu coloquei.
colocar mais um pouco agora. Eu vou colocar uma cor mais forte, vou pegar um preto. Eu vou colocar e vou levantar para vocês olharem melhor. Então, esse pretinho ele vai ficar dentro do marrom. Vou levantar o stencil aqui. Está bem enferrujado, hein? Depois eu volto para acentuar um pouco mais de luz. Vamos tirar esse stencil e vamos preencher esses espaços vazios. Então, eu tenho várias opções. Eu posso usar o próprio stencil aqui. Eu posiciono dessa forma, aí eu consigo abrir um espaço para trabalhar aqui nessa região. Eu vou usar um cinza com marrom. Mas eu não posso ultrapassar, eu só posso trabalhar dessa faixa para baixo. Então, a gente pode até usar uma fita crepe, para o pincel ficar mais comportado assim. Você vai ter mais controle sobre a sua pincelada. Vou ajeitar do outro lado também. Antes de completar essa parte do meio, eu vou levantar o stencil para ver como que ele tá reagindo. Olha aí, eu vou completar. Então, é azul e marrom. Agora, eu posso colocar o máximo de sombra, que é o marrom puro, sem o azul, só o marrom. Para áreas assim, bem pequenas, você pode usar um pincel chato, esse aqui, esse é o pincel chato lixado. Você vai conseguir trabalhar uma área bem menor. Pronto, aí ficou bem demarcado. Vou fazer o mesmo na parte de baixo e nas laterais também, só para completar o desenho do stencil. Aqui eu vou usar o amarelo com a cerâmica. Depois o marrom e depois posso colocar o preto em alguns pontinhos. Assim. Agora eu vou completar. A alça é só eu fazer a continuação dela. Pronto, ó, já encostou aqui na lateral do bule. É só trabalhar com o cinza, né? O azul inverno, um pouquinho de branco, pode usar um pouco de marrom também. Um pouquinho de marrom, eu vou usar a lateral do stencil e fazer uma sombrinha para a direita. Nessa tampinha eu consigo fazer um charme também. E aqui eu vou só trabalhar com um pouquinho de branco. Nessa aba também. Agora eu vou acentuar as luzes. Então, pode utilizar o stencil, se quiser pode também fazer sem ele,
O importante é respeitar só o espaço do bule. Só o branco. A mesma sombra que eu coloquei embaixo do milho, eu vou colocar aqui também, abaixo do bule. Eu posso usar o stencil para facilitar esse processo. É o azul inverno e um pouquinho de marrom. Agora eu vou só fazer uma estampa aqui embaixo. Vou utilizar esse stencil, que é o ladrilho. Vou fechar esse pincel com a fita crepe, para ele ficar mais firme. Esse stencil você vai deixar ele bem alinhado, principalmente porque ele tem essas linhas verticais. Então, deixa ele bem certinho. Eu começo sempre pelo meio. Eu vou utilizar aqui, eu vou usar cinza chumbo. Oi, turma! E aí, gostaram do projeto? Esse aqui é mais elaborado, mas não é tão difícil, né? Então, passo a passo, vocês vão conseguir fazer. Então, espero que tenham gostado. Se você ainda não se inscreveu, se inscreve, curte o vídeo, faz um comentário com sugestões de projetos que vocês querem, ativa o sininho para receber as notificações e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!